Pronto. Bom dia a todos, né? O tema da aula de hoje é a continuação da aula anterior, né? Hoje é a parte 2, distância entre pontos, né? Então, hoje vai ser uma parte onde a gente vai ver sobre ponto médio e depois a gente vai resolver mais exercícios referente a esta parte, tá bom? Página do livro aí, deixa eu só confirmar aqui. Mas, se eu não me engano, é 610, é isso mesmo. A partir da 610, você pode acompanhar aí o nosso conteúdo, trabalhando aí conosco, né? Vai dar tudo certinho. Vamos que vamos. Deixa eu avançar o slide. Tá bom? Qualquer dúvida, já sabe, chat está aberto, microfone também à disposição de vocês, é só perguntar, né? Ó, distância entre dois pontos, o que a gente viu na aula anterior, né? Relembrando aí para vocês, é sempre lembrar de ponto final e ponto inicial. Então, pegar o ponto final, subtrair pelo ponto inicial. O que é coordenadas? Isso você viu na série anterior, essa parte de coordenadas, então você viu na série anterior. Na verdade, no sexto ano você já aprende sobre coordenadas. A partir do sexto ano, o professor sempre dá uma pincelada sobre coordenadas para você. Provavelmente na aula de álgebra, né? Dá essa pincelada aí. E essa ideia de coordenadas é sempre lembrar que a coordenada, ó, ela começa e termina sempre com x e y. Xy e xy. Como é que eu faço essa subtração que é dada aí? Eu subtraio o x daqui menos o x daqui, o y daqui menos o y daqui. Por exemplo, né? Se tivermos o ponto A, 2 e 3, e o ponto B igual a 4 e 2. Vocês estão escutando minha nenê aí, cantarolando por aí, não é mesmo? Ela hoje, a mãe resolveu hoje dar uma de tagarela. Esse para falar, hoje ela amanheceu falando pelos cotovelos. Então, ó, eu tenho o ponto A e o ponto B. O ponto B é o ponto final e o ponto A é o ponto inicial, por exemplo. Estou dando como exemplo. Então, se eu quero calcular a distância entre eles, eu vou fazer a subtração. Ponto final menos ponto inicial. Vai fazer aqui, ó, 4 menos 2, então é o x de um menos o x do outro. Então, 4 menos 2, 2. 2 menos 3, menos 1. E depois, se eu quero a distância numérica, né? Se aqui fosse zero, vocês lembram que na aula anterior eu falei, se um deles for zero, então a distância é o número que está ali presente. Então, por exemplo, se fosse 2 e 0, a distância era 2. Se fosse 0 e 5, a distância era 5. Né? Mas quando não é zero, ou seja, eu tenho números diferentes, eu sou obrigado a calcular a raiz quadrada da soma dos quadrados desses números. Então, 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1, 4 mais 1, 5. Então, a distância disso aí é raiz de 5. Tá bom? Beleza? Tranquilidade? Uhum. Deixa eu aparecer um pouquinho aí para vocês. Pronto. Agora sim a webcam ativou. Então, isso foi o que a gente viu na aula anterior. Vamos embora agora pôr em prática. Né? Questão 17, da página 617. Estou com o livro aqui, ó. Vocês também peguem o livrinho de vocês para resolver, tá bom? Pega o livrinho de vocês para acompanhar. Por quê? Por questões de direitos autorais, eu estava, no começo do ano, eu estava até postando algumas questões, eu retirava, né, do livro digital e colocava no slide para vocês, do próprio livro. Só que aí começou a dar lá no YouTube direitos autorais, o próprio GGE cobrando. Frescura, na minha opinião. A questão nem deles é... A questão é de vestibular, então a questão de vestibular é de outra instituição, então não faz sentido cobrar direitos autorais. E mesmo eu colocando a logomarca dele lá embaixo, ó, essa questão é do GGE e tal, não sei o quê. Mas, convenhamos e convenhamos, né? Sou peixe pequeno, não sou tubarão, então não entro nessa briga.
Vai lá. Ô, professor, Oi, pode falar. o senhor passou essa atividade para casa, não foi? Foi exatamente essas questões que a gente está fazendo agora. Ah, o senhor recebeu o meu? Recebi, sim. Hum. Uhum. Só isso? Beleza, vamos embora. Então, exercício da página 17, ou exercício 17 da página 617. Vai lá, olha a questão aí. Considerando que cada quadradinho tem lado medindo 1 decímetro, determine a distância entre os pontos K, que é 0,3, e F, 12,8. Então, veja, o ponto inicial é K e o ponto final é F. Então, ele quer saber essa distância até lá. Aí, o que é que a gente vai fazer? O que a gente acabou de fazer aí na questão anterior. Coloca aqui as coordenadas de K, né? Se você observar aí, o próprio enunciado já deu, diz que K é 0,3 e F é 12,8. Então, a gente vai fazer a primeira coisa, subtração. 12 menos 0, ó, sempre assim, ó. Esse com esse e esse com esse daqui, tá bom? Então, sempre nesse sentido aqui, tá bom? Ok? Então, ó, 12 menos 0, 12. 8 menos 3, 5. Aí, observa, deu diferente, né? Não deu nenhum com 0. Então, se deu diferente, a gente coloca raiz de 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. É a soma deles dois ao quadrado e a raiz quadrada desse resultado. Então, raiz de 12 ao quadrado, 144. 5 ao quadrado é 25. 25 mais 144 dá 169. E raiz de 169 é 13. E a distância foi calculada aí para a gente. Beleza? Vamos para a próxima. Exercício 19, da página 617. Né? Então, 19, ele diz, ó, encontre os pontos, né? Ele deu os pontos, foram identificados em um plano cartesiano, como está representado na figura seguinte. Considerando W, o 00, a origem dos eixos que cada quadradinho tem 1 centímetro de lado, responda quanto mede a diagonal EO. Então, quanto mede EO? Vamos olhar para a figurinha e vamos ver onde está EO. A EO é mesmo essa diagonal central. Né? Então, vamos calcular a distância EO. Você ficou com dúvida de como fazer? Pronto, terminando a 19, eu faço a 18, Felipe. Tá bom? Eu não sei porque eu acho que foi meu slide que avançou para 19. Aí a gente faz a 18, tá bom? Obrigado aí. Então, nessa 19, ele quer a letra A, ele quer a distância de E até O. Então, vamos calcular a distância de E até O. Ó, E é 1,9 e O é 1,1. Aí vamos calcular a distância. Vai dar 1 menos 1, 0. E 1 menos 9, menos 8. Né? Aí você vai calcular agora, ó, terminou em 0. Se terminou em 0, não precisa calcular a raiz quadrada. Aí você vai pegar esse número que a gente tem aqui, ó, que é o menos 8, coloca aqui e calcula o módulo dele. No caso, vai dar 8. Né? Ou seja, só transformar em positivo, troca o sinal. Então, a distância de E até O é 8. Essa é a letra A. Letra B, quanto mede a diagonal AS? Então, a distância de A até S. Então, vamos lá. O A, deixa eu ver quanto mede o A, 4 e 6. E S, menos 2 e 6.
Aí vamos subtrair aí a distância. Menos 2, menos 4 dá menos 6. 6, menos 6, 0. Então, mais uma vez, deu negativo, coloca o módulo, fica 6 positivo. Essa é a distância. No caso aqui, deixa eu só colocar aqui a letra A, letra B, aí agora letra C. A letra C é o quê? Os lados ES, CO, OL e AE são iguais? Né? Então, ele quer saber se esses lados são iguais. Então, a gente vai ver. Vamos calcular a distância de ES. ES. Aí aqui a gente já vai direto, tá bom? Vou olhar para o livro aqui e já vou direto. ES, menos 2 menos 1 dá menos 3. E C menos 9 dá 3. Aí qual é o outro que ele quer? Ele quer CO. Ah, professor, não vai calcular a distância de raiz quadrada, já que deu um número diferente? Nesse caso, não, porque ele quer saber se são iguais. Então, se ele quer saber se são iguais, essa coordenada aqui tem que ser igual. Se a gente for calcular aí e não der igual a coordenada, então, der diferente, significa que não são iguais. Então, vamos lá, CO. 1 menos 2. 1 menos 2 vai dar 3, que vai dar 1 mais 2, dá 3. E 1 menos 4 menos 3. Ó, até agora, ES e CO são iguais. Vamos ver o restante. OL e AE. Deixa eu anotar logo aqui para não ficar folheando. OL e AE. Então, OL. Então, O e o L. Então, 4 menos 1 dá 3. E 4 menos 1 também dá 3. E o AE. 4 menos 1, 3. E C, menos 9, menos 3. Tá bom? Aí a pergunta é, são a mesma distância? Sim. Tá bom? Sim ou não? O que é que vocês acham aí? São a mesma distância? Fala no chat aí. O que é que vocês acham? A gente descobriu aí, menos 3, 3, 3 menos 3, 3 e 3, 3 e menos 3. Será que são a mesma distância? Deixa eu olhar para a figurinha aqui. OL. Deixa eu ver o outro. AE. ES e CO. São sim, mesma distância. Você pode estar dizendo, professor, mas o OL não tem um negativo, não tem um menos 3, mas sem problema. Observa aqui em cima, ó, a gente sempre pegou o negativo e transformou para positivo. Então, são sim congruentes. Então, são iguais, congruentes. Professor, precisava fazer essa conta sempre. A gente só fez a conta só para confirmar. Mas olhando a figurinha, você ia ver que dá a mesma distância. Tem a mesma distância. Só olhando a figurinha dava para fazer também. Tá bom? Letra D de dado. As diagonais AS e LC são congruentes? Cadê AS e LC são congruentes? Sim. Se você traçar aí no gráfico e ver, elas são iguais. Sim. Então, a letra D, sim. E a letra E? Quais são as coordenadas do ponto médio da diagonal AS? Esse é o próximo assunto de vocês. Né? Em relação a ponto médio, vai ser o assunto que a gente vai ver hoje. Mas o que é ponto médio, professor? Já eu falo. Então, essa letra E, eu só vou dar a resposta a vocês, tá bom? Então, vou dar só a resposta e depois eu explico direitinho como é que faz, tá bom? Então, ponto médio é igual a menos 3 e 0. Tá bom? Para fazer a 18 agora, né, galera? Deixa eu botar uma tela branca aqui. Questão 18. Tá bom? Então, vamos ver aí, qual foi a dúvida de vocês aí na questão 18. Questão 18 diz, o transporte alternativo é uma maneira de se locomover usando um meio diferente dos quais, ou dos mais tradicionais. A bicicleta é um exemplo disso. Em lugares
em alguns lugares, ela é usada porque é mais barata, como no interior do Brasil. Oi. Oi, Felipe. Ah, foi mal que o ódio tava ligado aqui em seguida. Beleza. Continuando. Como no interior do Brasil e em países como Índia e China. Outras pessoas escolhem andar de bicicleta por uma questão ideológica, porque elas não agridem o meio ambiente e não causam tantos transtornos quanto os carros. Usando uma bicicleta, uma pessoa sai do ponto A e se dirige ao ponto B. O percurso dado em quilômetros, representado pelos segmentos AC, CD e DB, está esboçado no gráfico a seguir. Considerando raiz de 2 igual a 1,4, assinala a alternativa que apresenta a distância percorrida pela pessoa do ponto A ao ponto B. Então, o que, é que a gente vai fazer aí? A gente vai fazer 3 situações. Veja que a gente tem assim, ó, o ponto A e B até aqui. Né? B não, C, foi mal. Opa! Né? Então, a gente tem isso aqui. Ó. AC. Aí aqui sobe. Vai para o ponto D de dado. E aqui fica reto de novo. Não ficou tão reto aí, mas dá para você entender na sua figurinha. Então, o que a gente vai saber é, temos o trecho 1, o trecho 2 e o trecho 3. Então, a gente vai descobrir a distância de cada trecho desse e depois somar tudo, né, que vai dar exatamente a distância que se pede aí na questão. Então, basta só a gente fazer o trecho AC, é o trecho 1, primeiro trecho. As coordenadas de A. Então, vai lá, as coordenadas de A. Deixa eu colocar aqui. O A é 5 e 10. As coordenadas de C. Coordenada de C. 20 e 10. Aí agora a gente vai calcular essa distância aí, né? Um menos o outro. Então, 20 menos 5, ó, lembrando sempre daqui, ó, esse menos esse menos esse. Então, 20, sempre um sinal do menos. Então, 20 menos 5, 15. E 10 menos 10, 0. Então, significa que a distância AC, como terminou com 0, 15. A gente já tem a distância AC. Vamos para o trecho 2, que é o trecho CD. Então, C, coordenada de C, a gente já sabe que é 20 e 10. Coordenada de D. Qual é a coordenada de D? Deixa eu olhar. O D é 35 e 25. 35 e 25. Vamos lá. 35 menos 20 dá 15. 25 menos 10 também dá 15. No caso aqui, a gente vai ter raiz quadrada de 15 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Isso vai nos dar, calcula aí, quanto é 15 ao quadrado, por favor. Calcula aí para mim, quanto dá 15 ao quadrado. Ixi, está ficando embaçado. Deixa eu desligar minha câmera um pouquinho para melhorar a aula com vocês. Deu quanto aí? 225. Pronto, então 225 mais 225. Bom? Isso aqui vai nos dar o equivalente a 450. E a raiz de 450, tá bom? A raiz de 450 é 15 raiz de 2. Tá bom? 15 raiz de 2. Vocês, como estão no 9º ano, em álgebra, eu acho que o professor está trabalhando raiz com vocês. Então, ele lá vai explicar melhor como se chega aí nessa raiz de 15, raiz de 2. Isso que eu já estou adiantando. Agora, o último trecho, trecho 3. O trecho 3 é o DB. Então, o ponto D a gente já tem, 35 e 25. Agora o ponto B de bola. Ponto B de bola. Vamos lá, B de bola é 55 e 25. Então, 55 e 25. É igual a
Aí vamos lá, 55 menos 35. 55 menos 35 dá 20. 55 menos 35 dá 20. E 25 menos 25 dá 0. Então, só sobrou o número 20. A distância é 20. Beleza, temos as três distâncias aí. 15, 20, tá bom aqui? Então, 15 mais 20 mais 15 raiz de 2. Só que aí o enunciado disse que a raiz de 2, ó, 15 mais 20 dá 35. E aí ele disse que era para substituir a raiz de 2 por 1,4. Então, é só pegar 15, multiplicar por 1,4, que dá 21. Então, 35 mais 21. A gente vai obter o resultado de 56 quilômetros, né, nessa questão. Beleza? Deu para entender, Alana? Deu para entender, Felipe, aí? Ficou com dúvida nessa 18? Uma dúvida que pode ser gerada era você pensar em calcular a distância de A até B, de uma vez só. Eu não sei se chega no mesmo resultado, né? Calculando aí a distância de A até B como se fosse uma linha reta. Né? Eu acho que não vai chegar porque iria dar um valor bem menor do que esse pensado, né? Se a gente fosse calcular de A até B de uma vez. Porque ia ficar 55 menos 5 dá 50. E 25 menos 10 dá 15. Esse está 50 ao quadrado mais 225. A raiz disso, deixa eu ver quanto é que dá a raiz desse valor. A gente ia encontrar aproximadamente 51 quilômetros e ia errar a questão. Tá bom? Não ia dar certo, não ia ter alternativa. Beleza? Então, o correto era fazer isso mesmo, de pedacinho. Não ia dar certo se a gente fosse fazer direto. Ah, vou resolver direto do A até B. Ponto médio. Professor, o que é ponto médio? Né? O ponto médio ele é exatamente a distância que a gente encontrou dividida na metade. Então, você calcula a distância normalmente e divide por 2. E aí você acha o ponto médio. Qual é a diferença? Você não precisa calcular a distância final. Né? Você basta só ter as coordenadas e divide por 2 o valor de x e o valor de y. Como assim, professor? Você fez lá a distância. Vamos imaginar a distância AB. Você encontrou que ela é 4 e 2. Se eu quero o ponto médio, eu divido por 2 cada elemento desse. 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Isso é ponto médio. Okay? Então, o ponto médio ele é feito dessa forma. É pegar essa distância que você calculou em coordenada e dividir por 2. Tá bom? Você pega a distância e divide por 2. Beleza? Tranquilidade? Será que é isso mesmo? O que é que vocês acham? Explica de novo, professor. Eu não entendi muito, não. Vamos lá, deixa eu retomar para vocês aqui. Né? Deixa eu dar uma retomada para vocês entenderem bem o que seria essa ideia de ponto médio. Ó, o ponto médio é como se fosse a média dos valores. Né? Qual é a diferença que tem aí? Na fórmula da gente na distância, a gente diz que é uma subtração. Veja que quando eu fiz a subtração, eu estava esperando vocês dizer, não, professor, está errado isso aí. Na verdade, seria uma soma. Porque, em média aritmética, a gente soma dos valores e divide por 2. E aí a gente tem a média aritmética. A mesma coisa se aplica aqui. Se a gente tiver uma distância normal que a gente tenha, então, no caso, por isso que eu não vou chamar de distância aqui. Deixa eu apagar aqui e melhorar para vocês isso aqui. Ao invés de distância, a gente vai chamar de ponto médio. Para você não confundir. Com ponto médio. Tá bom? E aí, como é que calcula o ponto médio? Vamos lá, vou dar o ponto A. Eu acho que fica mais fácil vocês entenderem quando está com os valores. Ponto A, 2 e 1. Ponto B, 2 e 5. Pronto, 2 e 5. Aí eu quero calcular o ponto médio disso aí. Se eu quero calcular o ponto médio, representado por PM aqui, eu vou somar esses pontos, ponto inicial e ponto final, tá bom? Eu somo,
os valores e divido por 2. Então, no caso, fazer isso. 2 mais 2, 4. E 1 mais 5, 6. Divido por 2. Quanto é que vai dar? Dividindo, 4 por 2 dá 2. 6 por 2 dá 3. Acabou-se. Esse é o ponto médio. Então, você soma. Ok? Eu trouxe estrategicamente porque acontece muito por aí afora do pessoal pensar que esse valor. Agora, se eu perguntasse qual o valor da distância, né, pela metade, aí exatamente você tinha que fazer a subtração e dividir por 2. Fosse a metade da distância. No caso, quando ele pergunta o ponto médio, a gente soma esses dois elementos. Então, a gente faz a soma dos dois elementos e divide por 2. Belezinha? Vamos fazer exercício, né? Nada melhor do que praticar. Ponto médio é prática. Agora a gente vai para a página 625. Tá bom? Página 625. Avança aí o livro aí de vocês. Página 625. Questão 20. Tá bom? Todo mundo abrir a página? Fala no chat aí. Aproveitar e fazer a chamadinha aqui. Deixa eu anotar aqui quem está presente. Júlia Naí está com Stephanie, não é isso? Dá a presença dela aqui. Isso. Eu escutei a voz dela daqui. Pronto. Vai lá, questão 20. Ele diz, na figura, o quadrilátero ABCD é conhecido como asa delta, considerando que cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado de área. Qual é a área da asa delta? Ele quer saber a área disso aí. Primeira coisa, a gente vai lembrar das nossas aulas envolvendo áreas de figura, né? No caso aí, essa asa delta, aí, se a gente for trabalhar, a gente está vendo aí que essa figura ela é duas figuras em uma. Né? Deixa eu tentar desenhar aqui a figura para vocês do gráfico, né? Então, é mais ou menos isso aqui. Mais ou menos isso aí. Não está igual não, minha gente, mas dá para vocês entenderem. No livro de vocês está bem mais bonito. Aqui é o A, aqui é o B, aqui é o D e aqui é o C. Qual é o segredo? Deixa eu mudar a cor da caneta. Qual é o segredo aí para vocês? Coloca uma reta aqui, essa linha aqui. Essa linha é a base desses dois triângulos. O triângulo 1 e o triângulo grandão, que é o triângulo 2. Então, a área disso aí vai ser dada pelo triângulo 2 menos o triângulo 1. E aí, como é que calcula essa área? A área de triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Tá bom? Então, base vezes altura dividido por 2. Menos base vezes altura dividido por 2. Só que aqui, lembrando, que são de valores diferentes. Né? Aqui é o B1, aqui é o H1, porque é da figura 1. E aqui é o B2 e o H2, que é da figura 2. A base 1 e a base 2 são iguais. Ó, tem o mesmo valor que a gente vai calcular agora. A distância de AC. Vamos fazer essa subtração aí. A coordenada de A é 2 e 1. E a coordenada de C, deixa eu colocar aqui, o A, 2, 1. E o C, 10, 1. Então, 10 menos 2 dá 8. E 1 menos 1 dá 0. Como deu 0, então a gente já sabe que a distância aqui, ou seja, B vale 8. Aí eu só vou substituir aqui, 8 vezes menos 8 vezes sobre 2. Aí a gente só vai tentar descobrir aí quem é esse valor de H. O valor de H, aí sim, são diferentes. Né? Se você vê o H, ele é uma distância, né, que vai tocar a base em um ponto. E esse ponto ele é único em linha reta. Se você pegar aí a linha D, né, o ponto D, você vai ver que a linha reta ele vai tocar no ponto aí onde está ligadinho o 6, a coordenada 6 e 1. Então, esse ponto aqui é o 6 e 1.
6 e 1. Aí você pode estar se perguntando, que ponto é esse, professor? Se você observar, ele é o ponto médio. O ponto médio de A a C. Então, 2 mais 10 dá 12. 1 mais 1 dá 2, ó, dividido por 2, isso aqui dá o 6 e 1. Então, significa que as alturas vai sempre tocar nessa coordenada, 6 e 1. Então, é só calcular agora a distância em relação a esses pontos. O D até o ponto médio e o B até o ponto médio. Aí a gente tem as alturas aí. Então, vai lá, vamos calcular o H2. Logo, está pertinho aí. O H2 é a distância de D até o ponto médio. Então, o ponto médio tem essa coordenada, 6 e 1. E o ponto D tem a coordenada, deixa eu ver, 6 e 4. Aí a gente vai calcular, ó, 6 menos 6 dá 0 e 4 menos 1 dá 3. Como só sobrou o 3, então a distância é 3. Então, H2 ó, vale 3. Continuando agora para o H1. Mesmo ponto médio aqui, ó, 6 e 1. E agora o ponto B de bola. O ponto B de bola é a coordenada 6 e 8. Então, a gente vai ter 6 menos 6, 0. 8 menos 1, 7. Distância 7 é o nosso H1. Beleza? Para fazer o cálculozinho e finalizar, a gente vai fazer isso. 8 dividido por 2 dá 4. 8 dividido por 2 dá 4. Vai ficar 4 vezes 3, 12. Menos 4 vezes 7. Quanto é 4 vezes 7? Eita, peraí, eu confundi, galera. Confundi. Vocês iam endoidar. A verdade, aqui não é 3, aqui é o 7. Aqui não é H2, aqui não é H1. H1 é esse cara aqui. H2 é esse cara aqui. Bom, confundi aí os alunos. Então, aqui vai entrar o 7, que equivale ao H2, e aqui o 3. Tá bom? Então, vai ficar 4 vezes 7, 28. 28 menos 4 vezes 3, que é 12. Aí é com vocês. Quanto é 28 menos 12? Calcula aí para mim quanto está 28 menos 12. O que, professor? É para fazer o quê? 28 menos 12. Certo? Dezesseis. 16. Aí é a nossa resposta. Né? Então, 16 centímetros quadrados, letra é de elefante. Beleza? Tranquilo? Pronto. Chegamos aí ao nosso finalzinho da aula. Pergunto a vocês se vocês têm alguma dúvida. Se vocês não têm dúvida, tarefinha para casa. Tá bom? Tarefinha. Só uma, só vai ser uma questão só. Vocês não precisam se preocupar. Só vai ser uma questão. A questão de número 21 dessa mesma página, tá bom? Aí, dessa vez, eu não quero que você responda no livro, eu quero que responda no caderno, tá bom? Somente a questão 21, você responder no caderno. Coloca lá a letra A, B e C, a respostinha direitinho, tudo bonitinho lá, beleza? Se tiver dúvida, me procura no WhatsApp. Oi? O prazo. Não, você tem até hoje para entregar a minha, até hoje à meia-noite, para me entregar. Como é uma questão só, até hoje de meia-noite, tá bom? Tá. Questão 21, tá bom? Questão 21. Deixa eu colocar uma tela branca aí. Questão 21 até hoje. Vixe, aí escrevendo o G aí. Aqui. Hoje. Meia-noite. Até meia-noite eu recebo, tá bom? Na questão 21. Um detalhe aí sobre a questão 21. Tiver dúvida, você pode me procurar no WhatsApp à vontade. E outra, fazer no caderno, tá bom? No caderno. Obrigado. Tenham uma maravilhosa aula, né? Próxima aula que vocês tiverem, e a gente se encontra sexta-feira. Tchau, tchau.